quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Nós estamos dia 15 de março de 2021. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve quase que a dizimação de um povo inteiro da face da terra. Mais de 6 milhões de judeus foram mortos, perseguidos, separados de suas famílias, separados de seus lares, famílias inteiras quase que dizimadas, morte, sofrimento, fuga, tristeza e muita dor. Não só aquele povo judeu, mas como há muitos povos que estiveram envolvidos na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, aqueles que foram os causadores também tiveram inúmeros prejuízos, inúmeras baixas, muito sofrimento, onde até hoje é refletido nos nossos dias. E nós podemos ter o conhecimento vasto daquele período da humanidade onde foi um dos piores dos quais nós temos conhecimento. Através de livros, através da história, através de vídeos, através de documentários, através de muitos filmes que relatam aquele período. E agora, no século 21, mais precisamente 2020, 2021, que nós estamos vivendo ele, muitas pessoas têm feito a comparação de que nós estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial. Talvez possa ser que não tenha sido propositadamente como foi o início da Segunda Guerra Mundial, causada por pessoas que, movidos pela ganância e o ódio, por pensamentos daqueles que estavam com certezas distantes de Deus, trouxeram aquele horror. Pode ser que não tenha sido propositadamente, mas não podemos descartar também essa hipótese, porque nós conhecemos, olhando também para a história humana, do que nós somos capazes. Eu digo nós porque é a nossa natureza. Quando nós estamos distantes, não temos a direção de Deus, a presença dele conosco, nós somos capazes também de atos terríveis e coisas muito horrorosas. E com isso, mesmo que não foi propositadamente, como eu disse, mas o vírus está aí causando coisas, sentimentos, sofrimentos muito semelhantes àqueles que foi a Segunda Guerra Mundial. E, contudo, em outras partes da história, em outros momentos da história, houveram situações também muito parecidas com essa. Então, onde eu descarto, onde as pessoas às vezes dizem que o homem está evoluindo, basta nós olharmos para a história, que nós incorremos nos mesmos erros, que o homem tem a sua natureza continuamente má, pois vira e mexe, tempos em tempos, estão fazendo as mesmas coisas ruins. E nós podemos olhar para um tempo um pouco mais distante, onde foi essas palavras que eu li de Lamentações 3:21. Jeremias, talvez não vivendo ali, não era um contexto de guerra mundial, não era o mundo todo, mas era um contexto muito parecido que o profeta, homem de Deus, estava vivendo. Porque ele também estava vendo o seu povo ser afligido pela guerra, pela destruição da sua cidade natal, pela avassaladora ganância do povo da Babilônia, sendo permitida como disciplina aquele povo de Israel. E aquele povo estava sendo levado escravo, famílias sendo mortas, famílias sendo separadas da sua cidade natal, sendo separados uns dos outros. Então a similaridade que Jeremias viveu parece muito com esse contexto, mesmo tendo sido em um outro tempo muito distante.
Mas mesmo naquele tempo distante que Jeremias viveu, ele pôde, dentro daquele momento de aflição que ele estava vivendo, voltar-se para Deus, o seu pensamento, e dizer: eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. E com isso eu te pergunto, meu amigo, nesse tempo de angústia, de tristeza, se não afligiu você e a sua família, diretamente, com certeza indiretamente, você tem sido vítima também. Eu lhe pergunto, o que pode, neste momento de profunda angústia, de uma guerra, lhe trazer esperança? Jeremias então olha para tudo aquilo que o seu povo está passando e ele, aquele momento terrível, tenebroso, de angústias, aflições, onde estão sendo derrotados, levados escravos, e ele pôde chegar a uma conclusão, onde que ele narra aqui no versículo 21 até o 24, que diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. É em Deus que Jeremias podia esperar, naquele tempo de aflição e de angústia. Naquele tempo, ainda o Senhor Jesus não havia vindo para cumprir o plano de Deus, derramar o seu sangue para salvar todo aquele que nele crê. E com isso, Jeremias era um profeta usado por Deus. E ele pôde entender, na sua narrativa anterior, de que o povo andava pelos seus próprios caminhos, longe de Deus, fazendo aquilo que desagradava a Deus, andando por maus caminhos. E nós somos assim. Se nós não temos a presença de Deus e andamos com as nossas próprias pernas, certamente nós não o agradaremos. Certamente nós estaremos desagradando a Deus e fazendo coisas terríveis. E diante daquele contexto de guerra, de aflição, similar ao que nós estamos passando nesse tempo, ele pôde chegar a algumas conclusões. E eu queria descrever algumas delas como sendo muito importante para que nós também tenhamos entendimento nesse tempo. E uma delas, ele pôde chegar à conclusão de que, ao pensar no que podia dar esperança ao coração dele, ele falou, olha, ele pôde entender que Deus não rejeita as orações de um coração contrito, arrependido dos seus maus caminhos, dos seus erros, e que um coração que se achega a ele, pede perdão, ele, Deus, sempre esteve disposto, olhando para trás, as vezes que Deus já via, quando aquele povo errava, se humilhava e chegava perante Deus, pedia perdão, Deus concedia e fazia daquele povo um povo vitorioso. Então, diante disso, ele pôde entender que um coração arrependido e contrito dos seus pecados, seja ele em qual tempo for, Deus não rejeita as orações. Ele pôde chegar a uma outra conclusão, que Deus era o mesmo, tanto daquele período que ele estava passando de aflições, como o mesmo que em outros tempos, diversas outras passagens do povo de Israel, ele esteve dando vitórias e glórias àquele povo. Aquele Deus que estava junto com eles, que estava disposto a ouvir as orações deles, se eles chegassem contritos, ele era o mesmo Deus, que ele era imutável, era o mesmo Deus que havia dado para eles inúmeras glórias e honras, e que agora, naquele momento difícil, ele também estava com ele. E por fim, eu quero deixar de que ter na memória a soberania e a presença de Deus em todo o tempo é o que pode nos dar esperança. É olhar para Deus, para o Senhor Jesus, que nos disse, estando aqui nesse mundo, quando se fez homem, por amor de nós morreu em uma cruz,
derramando o seu sangue precioso para nos salvar, que disse que tudo passará, mas a sua palavra não. É olhando para esse mesmo Deus do tempo de Jeremias, do tempo de Segunda Guerra, esse mesmo Deus de ontem, de hoje e de amanhã, de um Deus que a sua palavra e as suas promessas que não mudam, onde ele diz que tudo passará, mas a sua palavra, porque a sua palavra é imutável. Deus é o mesmo sempre e nele nós podemos confiar. Diferente de homens que a seu bel prazer, ao seu interesse próprio, são inconstantes, são de natureza má, falível, ruim, em Deus que nos promete vida eterna em Cristo, nós podemos confiar. E é olhando para esse mesmo Deus que nós podemos ter esperança em qualquer tempo. Eu não sei se a sua guerra é só agora, ou se você já tem vivido uma guerra fora também desse Covid, entendendo que tudo o que uma guerra traz de prejuízos, de perca e de dor. Mas seja em qualquer tempo for, é olhando para Deus, para o nosso Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, que nós podemos ter esperança. E é isso que eu deixo para você nesse momento. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus lhe traga esperanças mediante a esse tempo de aflições e de angústia, de tribulações, entendendo que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, que nos fez vencedores através do seu sacrifício, através da sua vitória sobre a cruz, sobre o pecado e sobre o mal. E é no nome dele que eu peço em oração pela sua vida, que Deus o abençoe, guarde você e toda a sua família, livrado de todos os males. Amém.